Oi, como vai vocês? Meu nome é Luzinete, eu sou psicóloga e estou aqui gravando esse vídeo para responder algumas perguntas que alguns amigos psicólogos me fizeram. Eu tenho postado alguns comentários sobre psicologia online, pois agora eu realizo esses atendimentos online e surgiu curiosidade de alguns amigos. Então eu estou aqui para tirar as dúvidas, algumas dúvidas. Vamos lá? Eu vou falar para vocês sobre a legislação em que o Conselho Federal de Psicologia regulamenta a prestação de serviços psicológicos online, através da Resolução 11 de 2018, né, que revoga a Resolução 11 de 2012. A Resolução 11 de 2018 regulamenta a prestação de serviços psicológicos realizados por meios de tecnologia e informação e comunicação. Quais são as considerações? A resolução regulamenta a prestação de serviço de qualidade em condições dignas de trabalho, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas fundamentadas na psicologia, na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional. Eu vou repetir esse parágrafo porque eu acho ele muito importante. A resolução regulamenta a prestação de serviço de qualidade em condições dignas de trabalho, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas fundamentadas na ciência psicológica, ciência, na ética e na legislação profissional. Considera que os meios tecnológicos são entendidos como mediações informacionais, como acesso à internet, por meio de televisão, aparelhos telefônicos conjugados ou híbridos, websites, aplicativos, plataformas digitais ou qualquer outro modo de interação que venha implementar a resolução. Considera as especificidades sobre o atendimento de criança e adolescente e do atendimento de urgência, emergência e desastre. Também considera os atendimentos a pessoas em situação de violação de direitos, ou seja, nos apresenta onde está o nosso limite, onde está o limite da nossa prática. Considera a legislação brasileira sobre a internet, a legislação brasileira de ocupações do Ministério do Trabalho e Emprego referentes à psicologia, considera a necessidade de estabelecer critérios sobre a matéria em questão, considerando a liberação das assembleias das políticas de administração das finanças em reunião realizada em 17 de dezembro de 2017. Considera a decisão em plenário em 26 e 27 de janeiro de 2018, mostrando assim a importância da dimensão da construção política no nosso segmento. Regulamenta a prestação de serviços psicológicos por meio de TICs, autoriza a prestação de serviços por meios tecnológicos da informação e comunicação, desde que não fira o Código de Ética. Vou repetir. Autoriza a prestação de serviços por meios tecnológicos da informação e comunicação, desde que não fira as disposições do Código de Ética. Regulamenta consultas e atendimentos psicológicos de diferentes maneiras, sincrônica e assincrônica. Sincrônica, aquela consulta e atendimento em que, ao mesmo tempo, o psicólogo e o cliente estão online, ao mesmo tempo um falando com o outro, né? E a assincrônica, quando é por e-mail, mensagem, ou um grava um vídeo e envia para o outro, aí o outro vê a hora que dá para ouvir, né? No momento marcado para ouvir. É assim, né? Assincrônico é quando não está online, os dois ao mesmo tempo. Utilizar instrumentos psicológicos que devem ser favoráveis do sistema de avaliação de instrumentos psicológicos do SATEPSI e normatizados para tal finalidade. Quando o psicólogo for usar testes, ele vai usar instrumentos, testes, que estão regulamentados, que tenha passado pelo SATEPSI e que estejam normatizados, né? Que siga as regras, as normatizações para o atendimento online. Também regulamenta a supervisão técnica de serviço nos mais diversos contextos de atuação. Podemos fazer supervisão. A resolução esclarece o que se entende por consulta ou atendimento em psicologia, sendo consulta ou atendimento em psicologia um conjunto sistemático de procedimentos por meio de utilização de métodos e técnicas psicológicas
que presta serviço das diferentes áreas de atuação em psicologia, como avaliação, orientação, intervenção em processos tanto individuais como grupais. Observação: na Resolução 11 de 2012, os serviços eram só de orientação e eram 20 sessões. Agora não, podem ser avaliação, orientação ou intervenção em processos tanto individuais ou grupais e não tem um número limitado de sessões. O sigilo, muito importante o sigilo. A resolução deixa bem claro que a prestação de serviço por meio de TICs precisa atender os mesmos critérios do sigilo do Código de Ética, ressaltando que os recursos tecnológicos que precisamos ter para que esse sigilo aconteça em meios tecnológicos são antivírus, senhas, e por isso precisa ser esclarecido para o cliente, que ele precisa ter um antivírus bom, uma senha boa, e também que ele precisa ter uma internet boa, né, para que aconteça o atendimento. Sobre o cadastro. Os psicólogos querem saber sobre o cadastro, né, principalmente. É preciso a realização do cadastro prévio junto ao Conselho Regional de Psicologia, né, da sua região, e de sua autorização. Os critérios para a autorização levarão em consideração alguns fatores. Quais são esses fatores? São fatores éticos, técnicos e administrativos sobre a adequabilidade dos serviços. O cadastro deverá manter-se atualizado anualmente. Caso contrário, torna-se prestação de serviço irregular e será suspenso. O profissional que manter serviço de TICs sem cadastramento cometerá falta disciplinar. Vou repetir também esse. O profissional que manter serviços de TICs sem cadastramento cometerá falta disciplinar. O que é vedado? É vedado atender crianças e adolescentes sem o consentimento dos responsáveis legais. O atendimento de pessoas ou grupos em situação de urgência e emergência nessa resolução é inadequado. Esse serviço só poderá ser prestado por profissionais e equipes presenciais. O psicólogo online pode prestar serviços de suporte técnico às equipes presenciais de atendimento, respeitando a legislação vigente. Ou seja, nós, psicólogos online, podemos prestar serviço de suporte técnico às equipes que estão presenciais atendendo esses casos citados acima. Os atendimentos que são vedados, atendimentos a pessoas e grupos em situação de violação de direito ou de violência, urgência e emergência, né? Não pode, é vedado. Já foi falado disso um pouquinho no início. A prestação de serviço por meio de TICs deverá respeitar as especificidades e adequação dos métodos e instrumentos utilizados em relação a atendimentos com pessoas com deficiência. Então, se você for atender um cliente que ele tem algum tipo de deficiência, os seus instrumentos, os seus métodos precisam ser adequados para que esse paciente ou cliente seja beneficiado com esses métodos, certo? Voltando lá ao que é vedado, principalmente sobre a demanda. É vedado o atendimento de pessoas e grupos em situação de violação de direito, né? Também é vedado pessoas e grupos com violência e também urgência e emergência. Isso foi muito enfatizado, porque é a demanda que nós não podemos atuar, nós podemos encaminhar. Se chegar para nós uma demanda dessa, então a gente vai encaminhar. Existem as redes, né, de atendimento para esse segmento, para essa categoria de demanda, certo? Bom, esse documento ele foi assinado pelo presidente Rogério Giannini. E eu queria agradecer a vocês por me dar um minuto de atenção aí, para que esse vídeo seja realizado, né, para que vocês possam tirar suas dúvidas. E não sei se eu respondi todas as perguntas, porque eu fiz um recorte, peguei as partes mais importantes, né, e só fiz um recorte da resolução. Eu prefiro que vocês leiam a resolução na íntegra, né, porque é um documento muito sério do nosso Código de Ética, e eu agradeço. Se vocês tiverem mais algumas perguntas, podem me enviar. Eu aprendo muito com isso, né? A gente aprende muito quando a gente divide o nosso conteúdo, o que a gente está vivendo. E eu acho que a psicologia online tem muito a crescer,
É uma área muito importante porque a tecnologia está aí e nós precisamos nos atualizar. Um grande abraço, tudo de bom. Aguardo por mais perguntas e até outro dia.